já adianto para vocês o agradecimento especialmente aos palestrantes, tá? Indicando que esse webinar ele será gravado e depois disponibilizado no nosso site, num canal lá do YouTube, né? E como a gente sempre pede, as boas práticas aqui do webinar mantermos os microfones fechados e a câmera desligada, porque isso dá mais velocidade aqui. Isso já se tornou uma prática aqui entre todos nós, tá? E a parte de perguntas, né, é muito importante que as pessoas que desejem fazer perguntas, obviamente na segunda parte, depois das exposições dos 3 nossos convidados, enviar por bate-papo, aqui pelo chat, né, que fica normalmente na tela em cima à direita, e manda de preferência não, é muito importante se identificar, nome, empresa, e a quem é dirigida a pergunta, tá? E aí, quando entrarmos na fase das perguntas, nós então iremos eu passo a palavra para vocês, tá? Eu quero destacar aqui que nos inscritos aqui, que obviamente à medida que as pessoas vão entrando, nós temos representantes da ANEEL, do Banco do Brasil, da C3E, da CEMIG, do Grupo Neoenergia, que é Coelba e Electo, do CEPEL, da CPFL, da EDP, da Eletrobras, da ENGIE, da EPE, da Guascor Cimes, do Labtec, da Light, do INS, Petrobras, da empresa Schneider, da Siemens, da Volkswagen e da Uber. Além de uma série de pessoas de consultorias, escritórios de advocacia, empresas de engenharia e, obviamente, uma parcela muito significativa de professores e alunos e pesquisadores, né? Indicando, então, que esse é um tema assim, interdisciplinar e, ao mesmo tempo, disruptivo, né? Então, é muito importante, então, a abertura desse tipo de diálogo, trazendo as experiências e as visões de outros países, né? E destacando, obviamente, que esse tema está muito relacionado com a chamada estratégica que a ANEEL realizou no ano passado, de mobilidade elétrica, onde foram aprovados 35 projetos envolvendo mais de 500 milhões de investimentos, projetos de 3 anos. Foi uma iniciativa assim, muito positiva da ANEEL, né, já abrindo um canal, né, de pesquisa. O GESEL está participando, coordenando 3 projetos de mobilidade elétrica, participando de um terceiro, né? E essa decisão da ANEEL foi muito positiva, né? Porque coloca essa questão no cenário da política energética, no cenário da mobilidade elétrica, no cenário da transição energética, né? Particularmente que a gente sabe que a transição no Brasil, né, não é no setor elétrico, é muito mais no setor de transporte, né, mais no setor energético, e não elétrico. Elétrico a gente já tem uma matriz muito bem posicionada em termos de fontes renováveis, tá? Queria também destacar aqui a presença do professor Vitor Santos, que está lá em Sintra, ali do lado de Portugal, tá? Que é nosso pesquisador associado, que é tem nos ajudado muito nesse tema, na medida em que, como nós vamos ouvir aqui pela palestra do Luiz Barroso, eles têm uma experiência bastante inovadora aí, tá? Então, nesses termos, nesse contexto, tá?
Já estamos com 70 pessoas aqui participando do nosso webinar, tá? Eu vou indicar, nessa ordem que está aqui na apresentação que vocês estão vendo, inicialmente a fala do Ricardo Gorini, que foi diretor da nossa EPE aqui, e que atualmente está lá no IRENA, para falar sobre como é que a IRENA está vendo essa questão de mobilidade elétrica, tá? Em seguida, eu passo aqui para a representante da Iberdrola e depois para a Mobier. Eu gostaria muito de pedir aos expositores um esforço muito grande de ficar numa fala no entorno de 20 minutos, tá? Então, eu vou anotar aqui e colocar um despertador aqui, só para alertar, para que a gente não tenha 1 hora de exposição, obviamente com uns 10, 15, 20% de tolerância, né, nesses 20 minutos, tá? Já indicando também que as apresentações também vão ficar disponíveis no site do GESEL. Então, as apresentações, o vídeo vai estar, e vocês certamente amanhã já vão estar recebendo um e-mail com todas esses links do material que foi gerado aqui no webinar, ok? Então, eu passo a palavra aqui ao Ricardo Gorini, pedindo, então, que ele se mantenha dentro da faixa dos 20 minutos. Tá? Então, são 10h35, nós vamos colocar, então, vou botar o despertador e passo a palavra aqui ao Ricardo Gorini, agradecendo muito e muito feliz de termos um brasileiro com esse currículo lá no IRENA, que é uma instituição que está em 160 países. Então, boa tarde para você, mas bom dia para todos nós, e você já pode colocar a sua apresentação. Muito obrigado, viu? Obrigado, Nivaldi. Obrigado aí pela oportunidade. Bom dia, né, a todos. Primeiro, deixa eu tentar botar a apresentação, senão eu acho que eu vou pedir o André para fazer esse upload aqui da apresentação, enquanto eu vou passando, enquanto eu vou falando, talvez seja melhor. Tá bom, vou abrir aqui. Bom, primeiro, assim, a gente aqui na IRENA, né, tem algumas áreas de estudos, né? E essa, sem dúvida nenhuma, que é uma das principais, né? Toda essa questão da eletrificação, ela está assumindo um papel muito, muito relevante, cada vez maior nesse processo de transição energética. Então, eu vou estar trazendo para vocês essa discussão hoje, né, que a gente faz lá na IRENA. Em especial, existe um relatório que a gente soltou há alguns meses, que fala justamente dessa transição energética global até 2050. E eu vou estar me baseando nesse estudo. Antes de mais nada, a IRENA, para quem não conhece, né, essa International Renewable Energy Agency, ela é uma agência, como se fosse uma ONU, né, vamos chamar assim, onde os países são os membros, né, são os nossos participantes, e vocês veem aí na tela já, é bem global, né? Então, 160 países, como o professor Nivaldi falou. Então, basicamente, eu estou aqui em Bonn, nesse Centro de Inovação e Tecnologia, onde a gente faz os estudos relacionados a cenários, análise de penetração de tecnologias, toda essa parte de inovação, no que se refere a renováveis, todas as formas de renováveis, inclusive não só tecnológica, mas inovação de modelos de negócio, questão de financiamento, inovação de maneira mais ampla. Então, por favor, próximo. No caso, entrando agora especificamente no estudo, esse é o estudo que eu vou estar me baseando em especial. Todos os nossos estudos estão disponíveis no site da IRENA, então fique à vontade aí para dar uma passeada lá. Próximo, por favor. Então, em primeiro lugar, pode passar, né? Em primeiro lugar, eu queria falar o que a gente vai estar conversando aqui em termos de
cenários, né? Então, esse olhar para 2050 é um exercício de cenarização. Basicamente, são 4 cenários que a gente trabalha, ou 3 cenários e uma análise que a gente chama de perspectiva, né? Ainda não chega a ser um cenário, mas olhando o que seria o business as usual, né? Que é esse baseline cenário. Depois, olhando o que seria o planejamento, o cenário de planejamento, um cenário onde as políticas atuais e previstas aí no curto, médio prazo já são contempladas, e depois o que a gente chama de transforming energy cenário, e especialmente esse é o que eu vou estar me detendo aqui, onde aí sim a gente teria o que a gente chama lá de alinhamento, né, com o Acordo de Paris, o well below 2 degrees, e a partir daí vocês vão estar observando os números, né? Então, é o cenário TESS, essa é a ideia, transforming energy cenário. Próximo, por favor. E como é que isso começa, né? Então, no caso, a gente entende que existem várias tendências fortes nessa cenarização, nesse horizonte de 2050, 30, 50, ou seja, os drivers associados são dos mais variados, passando pela questão, vamos chamar assim, socioeconômica, né? Onde hoje cada vez mais a questão de emprego é importante, toda a questão do planejamento energético tradicional, né? Com segurança energética, com toda a questão da competitividade, né? Da imodidade tarifária. Então, todos os aspectos são os drives que permanecem na agenda, mas cada vez mais vai se adicionando outros drives onde o sistema ele passa a precisar, vamos chamar assim, colocar na sua função objetivo, né, outras prioridades, né? E essa, que vocês enxergam, é uma delas, a questão de descarbonização da matriz energética global, por toda a discussão relativa aí a mudanças climáticas. Então, o que a gente está entendendo é que esse tipo de discussão, né, ele traz, portanto, uma necessidade central de fazer essa transformação da matriz energética, né, essa transição da matriz energética para uma matriz mais limpa, onde o papel da eficiência energética e das renováveis é fundamental. Agora, já olhando, então, para esse gráfico, já dá para ter uma ideia, né, do que seria, né, a transformação a partir do cenário de referência até o que a gente chama lá o remap case, e aí a gente enxerga um valor significativo, né, de redução de emissões anuais necessárias, né, saindo dessa faixa de 30 e alguma coisa gigatons por ano até valores próximos aí ou abaixo de 10 gigatons em 2050. Então, um esforço dramático, eu diria, importantíssimo aí de ser compreendido, né? E como é que a gente chega a isso? Qual é o roadmap? Qual é o caminho aí, a avenida que a gente precisa traçar para isso? Próximo, por favor. Bom, aí a ideia é o seguinte: em primeiro lugar, o que a gente está falando não poderia deixar de ser diferente, né? É uma importante redução dos combustíveis fósseis como parte desse processo, né? Eu me refiro aqui carvão, em especial, a questão do petróleo, e também a gente vai ver um pouquinho mais sobre a questão do gás. Como vocês podem ver, principalmente em 2030 e 2050, já tem aí uma redução no gás, no caso do cenário de transformação energética, que é esse azul que vocês enxergam mais à direita. Tem esse amarelo, depois tem esse azul, a partir do que seria hoje a tendência histórica, né? Agora, sem dúvida que a eficiência energética, né, é importante nesse caso. A gente está entendendo que a demanda, no caso global, já teria alcançado o seu pico, né, vamos chamar assim, no que seria o cenário desejável, normativo, se vocês preferirem, para efeito de transição energética para esse horizonte de 2030 e 2050. Então, em primeiro lugar, manter mais ou menos a demanda, cair um pouquinho. Em segundo lugar, uma substituição dos combustíveis fósseis. Próximo, por favor. E aí, como é que isso se insere? E aí começa a gente a entrar nessa discussão da mobilidade, né, e da eletrificação, né? Então, em primeiro lugar, a gente está falando aqui de energia como um todo, não só o setor elétrico. Então, a questão do consumo final, né, basicamente global, precisaria ter um aumento da penetração de renováveis. A gente enxerga aqui na tela os percentuais, nesse caso, né, chegando ali a 60 e tantos %. Eficiência energética melhorando também a sua, vamos chamar assim, acelerando, né? Por favor, próximo.
Qual é o papel da eletrificação nesse contexto? Ainda o anterior, a eletrificação o slide anterior, por favor, André. Então, no caso, a eletrificação ela é crescente, né? Quer dizer, a eletrificação nesse contexto, ela tem um papel muito importante, porque é através desse processo de eletrificação com renováveis que a gente vai alcançar aquelas taxas necessárias de redução de emissões, né? Então, a eletrificação como um canal, como um meio, né, de transformação dessa matriz, ela é fundamental. A gente pode observar que hoje a gente está ali em torno de 26, 27%. A gente está falando em 2030, valores de renováveis na matriz de geração elétrica em torno de 57%, 86% em 2050. E a eletrificação, a gente está falando em torno de 20% hoje, um pouquinho mais, e chegaríamos ali em torno de 30% em 2030 e 50% em 2050. Então, vejam que é uma necessidade, um esforço significativo em termos de investimentos, em termos de transformação, no tudo que se refere a consumo, sistemas de energéticos, propriamente ditos, e operação do sistema, né? Então, eu já chamo atenção aqui para o papel, então, das tecnologias relacionadas, né? Aqui, só para dar uma pincelada no que é a questão da mobilidade nesse cenário, eu vejo que tem aqui uma mensagem que o áudio está falando um pouquinho. Deixa eu tentar aqui fazer alguma coisa. Não sei se... Quer dizer, eu estou ouvindo, talvez as pessoas que estejam ouvindo possam pedir para aumentem o som individual, que talvez escutem melhor. Eu fiz isso e melhorou a audição da exposição do Ricardo Gorini. Tá? Perfeito. Continue, então, né? Bom, no caso aqui, para a gente ver, então, a gente está falando de um aumento significativo da questão ali da eletrificação do setor de transporte, chamando atenção para a quantidade, aí como indicador, né, dos veículos elétricos que, em 2050, superaria 1 bilhão de unidades. Então, próximo, por favor. E qual é o racional disso, né? Em primeiro lugar, a gente está falando aqui das competitividades já nesse passado recente e no momento das energias renováveis. Não vou entrar muito em detalhe nisso, acho que essa mensagem é interessante como plano de fundo, né? As renováveis cada vez mais competitivas. Próximo, por favor. E não só agora, mas no futuro, elas vão continuar com uma tendência de redução de custo, conforme os nossos estudos indicam, né? E esse é um estudo bem interessante, vocês estarem olhando, porque a gente tem uma base de dados na IRENA muito rica por projetos e acompanhando todos os leilões que ocorrem no mundo. Então, aqui a gente traz um estudo bem fundamentado no que se refere a essa evolução no passado recente e estudos prospectivos baseados nesse passado, né? Então, a competitividade, certamente aí, que é o tipping point, se vocês preferirem, né, o ponto de inflexão, onde as renováveis certamente estariam ganhando aí em todo e qualquer mercado no futuro próximo. Por gentileza, próximo. Bom, então, esse contexto, ele leva como resultado o que vocês estão vendo, né? Em 2050, a gente chegaria a 86% de participação de renováveis numa matriz de geração elétrica, que em termos aí de volume, né, estaria aumentando bastante. A gente está saindo aí mais do que duplicando nesse horizonte. Então, já dá para ter uma ideia do esforço do setor elétrico mundial necessário para viabilizar essa transição energética, onde a eletrificação com renováveis e eficiência energética é um componente central. Agora, reparem que solar e eólica têm um papel importante nesse quesito. Então, as variáveis renováveis, elas têm uma participação crescente, e aí é onde entra o que a gente chama aqui de sector coupling, né? Onde que a operação do sistema ela começa a buscar um processo de inovação e cada vez maior participação de outros setores, ou setor ampliado, né? Vamos chamar assim, de consumo de energia elétrica. Próximo, por favor. E aí, o que a gente enxerga, então, é justamente o setor de mobilidade, né, e a participação dos veículos elétricos
desenvolvendo um papel crescente, né, onde as baterias elas poderiam funcionar justamente como complemento a toda a necessidade de flexibilidade do sistema nesse quesito aí de global, né? Ainda precisamos depois olhar cada um dos mercados, mas sem dúvida nenhuma isso aqui de maneira geral vale para todo e qualquer mercado. Próximo, por favor. Olhando então a matriz de transporte para 2050, esse é o movimento que a gente enxerga em termos de participação do consumo de energia ao longo do tempo no cenário de transformação energética. Reparem que a gente está caindo o consumo de energia e há uma mudança significativa na composição dessa matriz até 2050. Em primeiro lugar, sem dúvida, que a questão de óleo, né, diesel, gasolina, etc., cai bastante e aumentam não só a questão ali dos biocombustíveis, mas também a participação da eletricidade na matriz elétrica. E reparem que essa eletricidade aqui ela está computada, né, como consumo sem olhar a questão dos rendimentos associados. Então, esse 28% de eletricidade, no fundo, em termos de participação elétrica efetiva, né, vamos chamar assim, na atividade de mobilidade, ela é maior do que isso. Mas, basicamente, aqui já dá uma ideia dessa transformação no setor, como o professor Nivaldi mencionou no início, né, que também vale no caso brasileiro, embora com algumas particularidades. Próximo, por favor. Eu já mencionei esse número aqui, né, de 1 bilhão, eu só queria chamar a atenção que a gente começa a olhar aqui a combinação da competitividade, o preço da energia elétrica com o barateamento, vamos chamar assim, das tecnologias, né, associadas à eletrificação da mobilidade e esse acoplamento entre os setores como uma solução muito interessante para a questão da flexibilização que eu mencionei. E esse é um dos racionais que vem sendo impulsionados em vários mercados. Próximo, por favor. Eu trago aqui mais um conjunto, né, de elementos para reforçar essa questão da flexibilidade. A propósito, esse também é outro estudo que tem aí no site, no final eu coloco os links aí para vocês, mas existe aqui um processo de inovação ocorrendo em vários mercados e que isso precisa continuar para você viabilizar o que eu estou me referindo aqui do ponto de vista tecnológico, né? Ou seja, tecnologias que viabilizam esse aproveitamento com flexibilidade. O sistema operativo, a partir de uma série de inovações, estaria se ajustando. Necessidade de ajuste no mercado regulatório, nos modelos de negócio. Então, é uma visão mais integrada da inovação, como eu mencionei. Basicamente, a digitalização aqui, a internet das coisas, blockchain, tudo isso contribuindo bastante para viabilizar o que seria esse novo modelo, né, em construção e em algumas áreas já mais avançadas do que seria o funcionamento do setor elétrico. Por favor, próximo. Eu queria chamar a atenção, então, para alguns elementos dentro desse raciocínio que corroboram, vamos chamar assim, ou que vão nessa direção dessa tendência forte da eletrificação do setor de transporte. Primeiro, como mencionei já, a questão das baterias, né? E aqui esse movimento que ocorreu na geração elétrica, com a redução de custo das renováveis, vem ocorrendo também nas baterias. Se essa tendência perdura, né, com alguns movimentos que vem ocorrendo de inovação, isso é uma ruptura, sem dúvida nenhuma, em termos de, vamos chamar assim, transformação na maneira como o sistema pode operar. Próximo slide, por favor. Aqui também existem algumas iniciativas, né, já em andamento em termos de inovação tecnológica e participação do que seria esse serviço de mobilidade em alguns mercados, né? Mais uma vez chamando aqui a atenção para a regulação que precisa ser ajustada dentro desse conceito. Eu sei que isso faz parte desse projeto que o professor Nivaldi mencionou também. Próximo, por favor. E aqui é o seguinte, eu não vou entrar em detalhe nesse slide, mas a gente está falando já, então, de um conjunto, né, de sistemas de inovação
E isso é uma transformação, então, que não é só marginal, ela é um conjunto, né, de transformações em vários mercados, em vários setores, e isso afeta profundamente a dinâmica dessa transformação em cada um dos mercados e cada uma das regiões. Próximo, por favor. Isso exige um conjunto de ações por parte dos governos, né? E aqui a gente separa um pouco aí por setor de consumo final e setor elétrico, as ações necessárias para descarbonizar os setores, onde aqui se inclui a questão da eletrificação do setor de transporte e todos os ajustes necessários para viabilizar esse aproveitamento do acoplamento setorial. Próximo, por favor. Eu queria só alguns slides agora, entrar numa discussão que é o seguinte, reforçar o que seria essa ótica da indústria de mobilidade. A gente viu como faz sentido para o setor elétrico essa eletrificação renováveis do setor de transporte. Eu queria aqui reforçar que, do ponto de vista desse mecanismo, né, de competição no setor de transporte, especialmente na mobilidade, também a gente entende que há um reforço desse processo na medida em que é crescente, né, o número de competidores, a gente enxerga um apetite aí dos consumidores nesse mercado, né, e basicamente as inovações e os entrantes que já existem vêm, vamos chamar assim, tomando a frente, né, e fazendo isso uma realidade. Próximo, por favor. Basicamente, 3 pontos aqui, né? A melhoria tecnológica que vem ocorrendo nesse segmento, toda a questão das evoluções de política, dos incentivos em diversos mercados. Tem o exemplo da China, que é um importante player, né? Sem dúvida nenhuma, e toda a questão da própria indústria em si, do mercado em si, de automóveis, que é um mercado global, e que a partir desse mercado global não existem ilhas, portanto, né? Nem no Brasil, e isso significa que esse mercado ele tem uma dinâmica própria, né, e vai acabar levando essa onda para os diferentes mercados, inclusive no caso brasileiro. Próximo, por favor. Então, a gente entende que há um processo, pelos elementos que eu trouxe até aqui, de crescente competitividade na mobilidade elétrica, modelos de negócios distintos sendo pensados, as diferentes empresas, tanto do setor propriamente dito de automotivo, quanto dos fornecedores se posicionando aí em cada uma das etapas da cadeia, fazendo parcerias, trazendo essa dinâmica de transformação do mercado, já ou preocupadas com a questão da mobilidade elétrica, ou já de olho na crescente receita que esse segmento traz. Então, existe já um movimento em andamento, uma tendência forte que a gente entende dentro desse mercado, onde a transformação do modelo de negócio, portanto, já vem ocorrendo, reforçando essas tendências, vamos chamar assim, disruptivas, né, do processo de inovação. Próximo, por favor. Eu chamei atenção aqui antes da China, só para vocês verem o tamanho aí do mercado, né, a importância que a China tem. A China é o que a gente chama lá de um game changer, quer dizer, ocorrendo isso direitinho lá na China, sem dúvida nenhuma que isso alcança outros mercados, mas existem, claro, aqui na Europa, né, países tomando essa liderança em termos de vendas, né, de maneira importante, né, em termos de participação no mercado. Isso pode tornar uma tendência maior em alguns outros mercados também ao longo do tempo. Próximo, por favor. Olhando brevemente, então, em Brasil, eu sei que o meu tempo está acabando, eu queria chamar a atenção que no Brasil existe já uma situação, de certa maneira, instalada em termos de renovabilidade na matriz de transporte, principalmente de uso do veículos leves, que é a questão do etanol. E eu acho que no Brasil a gente não precisaria entrar numa discussão de que se é um versus o outro, né? Eu acho que fica claro a importância do mercado de biocombustíveis, no caso brasileiro, no caso global, só chamando a atenção aqui para os números de biocombustíveis para 2050, que também a gente entende que ele vai crescer bastante para 2050. Então, todo o mercado de produção de biocombustível no Brasil tem aí um nicho fantástico, né, para viabilizar. Existe toda a questão de setores como a aviação e, vamos chamar assim, o shipping, né,
que precisaria de também passar por um processo de transformação energética e naturalmente, os candidatos, os biocombustíveis, né, o que a gente chama aí biocombustíveis mais sustentáveis. E, então, assim, existiria ao longo do tempo uma penetração do veículo elétrico na matriz elétrica brasileira. Acho que o Brasil não necessariamente precisaria pagar nenhum premium price, vamos chamar assim, de subsídios a veículos, né? Acho que tem aí um processo de ajuste ao longo do tempo que viabilizaria essa penetração. É uma questão de ir preparando a infraestrutura, ir preparando os modelos de negócio, preparando a regulação, a ANEEL fazendo lá o dever de casa, toda a questão de inovação que o Brasil poderia também, em alguns nichos, assumir a liderança. Mas a mensagem principal aqui, próximo slide, por favor, é justamente o seguinte: eu acho que o Brasil não deveria imaginar que é uma ilha e ficar esperando esse movimento ocorrer, na medida em que o Brasil hoje tem um posicionamento importante no mercado de automóveis, no mercado industrial, portanto, e essa transformação ela tem ajustes a serem feitos na cadeia de produção, e isso é algo que o Brasil precisa se posicionar estrategicamente, não perder essa oportunidade, portanto, e avançar também nessa cadeia da eletromobilidade como posicionamento, vamos chamar assim, estratégico, né, de país. Né? E, basicamente, com isso, eu trago só alguns pontos aqui para reflexão, aí no final, as questões centrais. Agradeço mais uma vez aí ao professor Ivaldi pela oportunidade, fico aqui à disposição para as perguntas. Poxa, Ricardo, muito obrigado pela sua precisão. Aí parece que você está na Suíça, hein? Que o despertador tocou e você encerrou. Queria agradecer muito, destacando, né, por um lado, a importância dessa parceria com a Irena, né? Eu acho que é muito importante, né, como ele acaba de falar, que o Brasil não fique à margem desse processo, né, por várias razões, não só por causa do tamanho do mercado de mobilidade elétrica, de indústria automobilística, mas pelo fato do Brasil ter uma matriz energética e, acima de tudo, a matriz elétrica, uma das melhores do mundo, e aonde nós temos problema de emissão de CO2 é justamente no setor de transporte. Então, a mobilidade elétrica ela é fundamental. E o Brasil tem uma vantagem, né, nesse ponto de não ficar parado, justamente por causa desse instrumento de política de inovação, que é o programa de P&D da ANEEL, que, inclusive, semana passada fez 20 anos. Até no dia 24, nós vamos estar fazendo um webinar sobre o programa de P&D da ANEEL, lançando um livro que nós analisamos o programa de P&D da ANEEL, um projeto de P&D que analisou o programa de P&D da ANEEL, destacando, inclusive, aqui a presença do Fernando, que é da SPE, lá da ANEEL, ok? Reiterando que nós aguardamos as perguntas pelo chat, tá? Que tudo que está sendo falado aqui e mostrado, inclusive esse relatório que o Ricardo Gorini colocou, nós vamos colocar à disposição de vocês, e os links vão estar no e-mail que vocês estarão recebendo amanhã, ok? E também destacar que nós temos um informativo eletrônico semanal, nós vamos apresentá-lo aí, fazer mais depois da exposição, sobre mobilidade elétrica, já está no número 18, sai semanalmente, com informações muito qualificadas que a nossa equipe apresenta aqui. Tá? A destacar a presença da Janaína Costa, lá da EDP, nossa parceira, né, com quem nós temos um projeto de P&D muito interessante. Antes de passar a apresentação aqui para o CEO do MOBIE, que é o operador nacional dos postos de carregamento de Portugal. Portugal tem uma história muito bonita, inovadora e pioneira, né? Desde 2009, nós acompanhamos esse processo todo. Destacar aqui a presença do Rafael Alarcon, que é ex-ministro de Energia da Bolívia, do Rodrigo Rossi, da Volkswagen, da professora Sayonara, da Universidade da Paraíba, e do Alexandre Dominique, lá da EDP. Okay? Então, eu passo agora a palavra aqui para o CEO da MOBIE, por gentileza,
ver se você tem necessidade tem condição de passar o seu slide, ou o André faz essa passagem, Luiz Barroso. Verifique aí, por gentileza. Boa tarde a todos. Eu penso que seria melhor, para não fugir aos meus dois colegas palestrantes, que o André faça o favor de passar. Só um minutinho, vou abrir aqui. Ok. Pronto, antes de mais nada, queria começar por agradecer. Eu espero que os 20 minutos ainda não estejam a contar, professor Nivaldo. Ainda não. Eu quero começar por agradecer o convite do professor Nivaldo para participar neste webinar e é com muita honra que vos trago aquilo que é a nossa experiência em Portugal no desenvolvimento da mobilidade elétrica nos últimos anos. Bem, eu vou me focar basicamente naquilo que é a MobiApp, uma vez que somos uma entidade que é diferente de tudo aquilo que existe pelo mundo fora. Depois, aquilo que é o modelo português e também alguns dados que são importantes para terem uma ideia, obviamente relativamente à nossa dimensão, que é muito mais pequena do que no Brasil, como é óbvio. Pode passar, André. Ora bem, nós somos uma empresa pública que foi constituída em 2015 e que foi dada o papel de garantir a transição para a mobilidade elétrica. Temos, assim, uma missão de atuar como um instrumento público e desempenhamos as funções de um papel que existe na nossa legislação, que é a entidade gestora da rede da mobilidade elétrica. Mais à frente vos vou explicar o que é. Esta atividade tem por finalidade a gestão e a monitorização de toda a rede de mobilidade elétrica, quer em termos de fluxos energéticos, de informação e financeiros. Pode passar. Como organização, nós temos 3 pilares: a qualidade, a eficiência e a cooperação. Cooperação essa que nos trouxe aqui porque fomentamos parcerias e, dentro da nossa parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e em particular o GESEL, estamos hoje aqui. Pode passar. Assim, problema no áudio. O áudio está falhando. Operacionalizamos o seu áudio a legislação em vigor. Peço desculpa. Estão-me a ouvir agora? Estamos. Tá? Pronto. Às vezes a tecnologia prega-nos partidas. Apoiamos os interessados que querem entrar no mercado da mobilidade elétrica e estamos a concretizar, a finalizar mesmo a instalação da infraestrutura de carregamento que nós denominamos aqui rede piloto de postos de carregamento normal. São 714 postos, 50 deles rápidos, ou seja, de 50 kW de potência, e temos a garantia de ter um posto de carregamento em cada um dos 278 municípios do continente português. Como sabem, nós dividimos territorialmente em municípios e, portanto, a rede piloto visou garantir que, pelo menos em cada um dos municípios, existe uma forma de carregamento de veículo elétrico. O investimento global foi superior
4,9 milhões cerca de euros, cerca de 5,7 milhões de dólares, e foi financiado pela União Europeia em cerca de 85% e 15% diretamente pelo Estado através do Fundo Ambiental. Estamos neste momento já a preparar novos concursos, com mais um pacote de cerca de 3,5 milhões de dólares, que visam criar agora um novo piloto para a instalação de 12 postos de carregamento ultra-rápidos, um outro piloto com a instalação de 10 hubs destinados a 10 cidades constituídos. Portanto, no fundo, vamos criar parques de carregamento constituídos por um posto de carregamento ultra-rápido, 3 postos de carregamento rápido e 5 postos de carregamento normal. E, uma vez que nós temos uma plataforma que gere todo o funcionamento da infraestrutura de carregamento, para gerirmos os tais fluxos que eu vos falei há pouco, vamos investir numa nova plataforma mais moderna e que pensamos mais eficiente, e que não aconteça isto que, pelos vistos, está a acontecer com quebras de som como eu estou a ter. Pode passar, André, se faz favor. Recentemente fizemos a concessão de toda a rede de postos de carregamento normal. Foi um concurso público internacional que foi lançado em 27 de dezembro do ano passado. É uma concessão para um prazo de 10 anos e pusemos a concurso 643 postos normais, e ainda há a possibilidade de alguns municípios que queiram poderem aderir, juntar à nossa concessão os seus postos para terem operadores certificados para operarem. Os postos foram divididos de forma a potenciarem a concorrência em 11 lotes homogéneos, com cerca de 60 postos por lotes. Todos os lotes tinham uma dispersão geográfica por todo o continente, e cada lote incluía postos lentos, ou seja, com potências até 7 kW e semi-rápidos até 22 kW. De forma a garantirmos bastante concorrência, cada concorrente podia habilitar-se aos 11 lotes, mas, no entanto, só poderia vencer 3 lotes no máximo. Os resultados foram: o concurso foi adjudicado em 15 de junho, teve 10 concorrentes e teve, por isso, 4 vencedores, e o encaixe relativamente àquilo que era a nossa proposta base com o lançamento foi 3 vezes superior ao preço base. Portanto, consideramos isto que foi um sucesso, quer em termos de procura, quer em termos de interesse pelos concorrentes, como demonstra o valor que eles tiveram postos. Falhando de novo. Passou. Passou? Pode passar, André, por favor. Ora bem, vamos então ver o modelo português da mobilidade elétrica, que é um pouco diferente, pode ir passando, que é um pouco diferente daquilo que se encontra por esse mundo fora, e vamos começar com um pouco de história. Em 2009 arrancou o projeto MOBIE, que visava instalar uma rede de mobilidade elétrica, iniciar a instalação de uma rede de mobilidade elétrica em Portugal. Fomos os pioneiros com o lançamento do primeiro quadro regulatório sobre mobilidade elétrica. Infelizmente, entre 2010 e 2014, com a crise financeira, o projeto não teve evolução. Portanto, os postos que foram instalados logo no início acabaram por ficar abandonados, vandalizados, e, portanto, tudo isto houve um retrocesso. Em 2014, o governo de então fez uma alteração ao regime legal da mobilidade elétrica que vinha de 2009 e avançou para a constituição da MOBIE como uma empresa pública, de forma a
a transição para a mobilidade elétrica e também constituir-se uma entidade. Em 2017 e até ao momento tivemos a concluir o projeto piloto, conforme eu vos disse, e a garantir o processo de transição para a atividade comercial. Essa atividade comercial foi, conseguimos finalmente entrarmos na fase integral de mercado. Como é que é um modelo de funcionamento da rede? Está bem, André? Estamos a ficar sintonizado. Como é que o modelo de funcionamento da mobilidade elétrica, quais são as suas principais características? Quando foi idealizado, e agora também, é um modelo que foi centrado no utilizador, ou seja, foi pensado em facilitar a experiência de quem utiliza a mobilidade elétrica, ou seja, quem tem veículos elétricos. É um sistema aberto, ou seja, utiliza protocolos abertos de forma a garantir uma grande compatibilidade tecnológica, tem uma escala nacional, ou seja, quem tiver acesso a um posto de acesso público tem acesso a todos os postos de toda a rede, não há redes privadas, as redes são públicas, embora geridas por privados, portanto é como se houvesse um roaming em todo o país e a partir do final do quarto trimestre deste ano vamos também alargar a Europa, ou seja, a nossa rede de infraestrutura passa a estar ligada com a rede de outros países, como Espanha, França, Alemanha e por aí fora. De forma a garantir a rede é interoperável e tem múltiplos comercializadores de energia, múltiplos operadores de pontos de carregamento. Porquê? Porque é um modelo regulamentado e perfeitamente integrado com o setor elétrico, que é também uma diferença sobre o que acontece noutros países em que a mobilidade elétrica anda um pouco sem saber onde está, se é da área de transportes, se é da área do setor elétrico. No nosso caso, está perfeitamente integrado com o setor elétrico e seguimos exatamente as mesmas regras do mercado liberalizado em Portugal. Pode passar, André. E é este o modelo funcionamento da produção e a distribuição de energia. No nosso caso, ela depois passa para comercializadores de eletricidade. No nosso país, só os comercializadores é que podem vender energia, que é diferente dos produtores e dos distribuidores, e replicamos este modelo na mobilidade elétrica. Ou seja, nós temos comercializadores de energia para a mobilidade elétrica, são eles que vendem a energia aos utilizadores diretamente. Os utilizadores têm contratos com comercializadores. No entanto, quando vamos aos postos carregar os nossos veículos, não são os postos que garantir que estão a funcionar e que o utilizador, quando chega, com qualquer contrato, tem acesso a qualquer posto. Nós, enquanto entidade gestora, fazemos a monitorização e garantimos que todos os postos estão em rede e que a informação de quem carrega, onde carrega, com quem tem contrato, flui entre todos os interessados, de forma a garantir que no final do mês cada um recebe o produto
do serviço que prestou. Um lado, os utilizadores pagam aos SEMs e os SEMs depois são informados por nós a quem é que tem que pagar a taxa de operação pelos seus utilizadores. Operador e de operador. Podem passar à frente. Um fator importante do modelo que foi pensado em 2009, só agora em 2020, é que conseguimos finalmente pô-lo todo em funcionamento. Fomos por etapas. Em novembro de 2018 começaram os pagamentos nos postos de carregamento rápido. Em abril de 2019, nos postos instalados em espaços privados de acesso públicos. Estamos a falar, por exemplo, centros comerciais que têm parques onde as pessoas podem aceder, embora sejam privados, passaram a poder cobrar os carregamentos, e agora, em 1 de julho deste ano, alargámos a toda a rede, incluindo as nossas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Para isso, os utilizadores passaram a ter obrigatoriamente que fazer um contrato com o SEM. Até aqui, nós, MOBIE, disponibilizávamos cartões, uma vez que os carregamentos eram gratuitos, que lhes davam acesso. Acabou descontinuámos os cartões e, portanto, obrigatoriamente os utilizadores de veículos elétricos passaram a ter um contrato com o SEM. Temos neste momento 8 comercializadores que oferecem no mercado propostas comerciais, eles estão disponíveis no nosso site, e um cartão de qualquer comercializador dá acesso, conforme eu vos disse, a todos os postos de carregamento de acesso público no país. O que é que o utilizador paga? Paga o valor da eletricidade, conforme eu vos disse, que é aquilo que contratualizou com o SEM, mais a tarifa da operação do posto, e a partir do próximo ano passará a pagar também a tarifa da entidade gestora. Porquê? Porque o regulamento prevê que a atividade da MOBIE regulamentada será financiada pelo mercado através de uma tarifa definida pelo regulador do mercado, que é do setor energético. ERSE. Pode passar, André. Finalmente, queria-vos dar, então, nota de alguns dados sobre a nossa rede. Rede bastante 117 são de acesso privado e 654 de acesso público, no caso dos postos de carregamento normal. No caso dos postos de carregamento rápido, a sua grande maioria são de acesso público. Isto quer dizer que temos mais de 1.900 pontos de carregamento, ou seja, tomadas, pontos de conexão, porque normalmente cada posto tem no mínimo 2, nós temos postos mais antigos que têm até 6 tomadas, e quando finalizarmos o processo terão os 278 municípios. Neste momento já estão 165 municípios com postos de carregamento a funcionar. Pode estar. Ou seja, foi uma rede base. A partir daqui, um mercado a fazer. A evolução da rede da mobilidade elétrica em termos de energia consumida, neste gráfico, aquilo que eu vos quero salientar, como podem ver, é que praticamente nos últimos anos os consumos têm vindo a duplicar de ano para ano. Assim como o número de operadores tem vindo de uma forma crescente. Nós tínhamos em 2018 9 comercializadores, passámos a ter 10 em 2019. Estão agora, com a entrada na fase de mercado, novos comercializadores a aderirem ao mercado. Temos um crescimento bastante grande ao nível dos operadores.
portanto, parece-nos que é um modelo de investimento privado também. Podem passar. Pode passar, André. Aqui também, este gráfico procura dar aqui os perfis de utilização da rede durante momentos de uso dela. O primeiro traço do lado esquerdo foca o início do pagamento dos carregamentos rápidos. Como podem ver, a linha laranja significa o volume de carregamento rápido e a linha azul o volume de carregamento normal. Até novembro de 2018 eles vinham basicamente a par. Com o início do pagamento, as pessoas deixaram de carregar tanto no rápido, ou mantiveram o carregamento no rápido, mas a transferência e o crescimento deveu-se, transitou para o normal, que continua a ser gratuito. Quando se deu o início do espaço privado, uma vez que não é significativo, não sentimos grandes diferenças. Com o Covid e a questão em fevereiro, março, do início dos confinamentos, houve uma quebra à bruta, mas como podem ver, desde maio ela tem vindo a recuperar e está a começar a atingir os valores que nós tínhamos já no final do ano passado e no início deste ano. Portanto, houve aqui uma recuperação muito rápida, até ao nível da venda de veículos elétricos. Durante a pandemia, não se assistiu à quebra à bruta que aconteceu nos veículos de combustão. Pode passar. Aqui a evolução dos utilizadores na rede e os carregamentos. O crescimento não é tão grande no último ano, 2018 para 2019. Porquê? Porque estavam disponíveis pela Mobié para os cartões dos comercializadores, mas o volume de carregamentos, como podem ver, tem vindo a duplicar cada vez, o que mostra bem o crescimento e a transição que com sucesso estamos a fazer passar, mas eu penso que com isto está mal. Pode passar. Onde? Aqui um quadro resumo que aquilo que eu vos quero enfatizar é que praticamente no ano 2019 a utilização da rede foi metade daquilo que aconteceu entre 2010 e 2019. Portanto, para vocês verem o impacto que, de facto, o crescimento da rede tem tido e teve no último ano. Este ano temos a questão do Covid, mas a mobilidade elétrica chegou a Portugal. E já agora, para terem também noção, aqui o dezembro, para enfatizar que dezembro representa praticamente 10% do volume do ano. Portanto, isto tem vindo sempre a crescer, quer de ano para ano, quer de mês para mês. E eu posso vos dizer que neste momento a mobilidade elétrica em Portugal chegou ao ponto do não retorno. Por muitas crises, houve a crise de 2010, 2014 em que parou tudo. Neste momento houve uma crise de Covid, houve uma estagnação, houve um declínio, como vos pude mostrar, mas a recuperação, assim que o desconfinamento começou a acontecer, isso que excedi um bocadinho o meu tempo, mas com a tolerância incluída, não. Agradeço
esta oportunidade e estou disponível para qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigado. Poxa, Luiz Barroso, muito obrigado. Eu fico admirado aí com a precisão de todos com relação ao tempo, né? Praticamente todos cumpriram o horário. Tá. Eu quero destacar aqui também, antes de começar as perguntas, que elas estão aqui na direita, aqui no chat, a participação da Selena, pesquisadora do GESEL, que está lá em Madrid, recentemente acidentada lá num acidente de bike, está se recuperando rapidamente. Eu tenho aqui as palavras, as perguntas aqui, então eu prefiro que os formuladores das perguntas, na ordem que está aqui colocada, formulem. A primeira pergunta, que eu acredito que seja para o Ricardo Gorini, é do Gilberto Krause, que é da Promon, da consultoria de engenharia Promon. Ô, Gilberto, você poderia formular a sua pergunta, por gentileza? E, em seguida, a gente teria a pergunta do Eugênio Arantes, tá? Gilson Krause. Bom, então o Gilberto não está formulando a pergunta. Eu vou passar a pergunta para o Eugênio Arantes, que fez essa pergunta às 11h03, que também é para o Ricardo Gorini, na medida em que ele fala sobre etanol e dos expositores, é possivelmente a pessoa mais indicada para isso, tá? O Eugênio Arantes é da consultoria Arantes Consultoria. Por gentileza, Arantes. Vocês estão me ouvindo? Que eu estou com um problema, estou falando e ninguém está respondendo. Sim, professor, parece que o Gilson, que o senhor chamou primeiro, ele não conseguiu abrir o microfone dele. E o Arantes eu não vi. Eu estou ouvindo se perfeitamente. Eu estou ouvindo Então também. pode falar, Gilson. Não, o Gilson Então eu vou ler aqui a pergunta, né? E o Ricardo Gorini pode ler. Ele afirma aqui, faz uma pergunta: a situação brasileira é diferente em função dos biocombustíveis, mas a escala do mercado mundial de veículos elétricos não poderia matar o mercado de biocombustível brasileiro? Ricardo Gorini, você poderia responder essa pergunta, se faz favor? Obrigado pela pergunta. Olha, você não está mais na EPE, então você pode responder à vontade. Não, sem problema. Na EPE ia ser difícil essa, hein? Eu sei. Mas aqui, na verdade, eu acho que tem alguns elementos para a gente pensar, né? Um deles é o tempo que a gente está falando, né? Quer dizer, qual é o timing disso? Na minha apresentação, eu coloquei o tamanho desse mercado de mobilidade elétrica. Então, de fato, na medida em que isso vai crescendo, como também os outros dois apresentadores colocaram de casos bem concretos, que já é uma realidade nos mercados, né? Na medida que isso vai crescendo, tomando escala, ganhando competitividade, como que isso vai afetar o mercado brasileiro? Então, no caso, eu entendo, e aí tem alguns estudos também que a EPE tem feito, né, que eu acho que vale a pena dar uma olhada, mas existe, em algum momento, uma competitividade no mercado brasileiro que, de fato, o veículo elétrico, acho que ele tenderia a ser dominante, né, em termos de vendas, em termos de, vamos chamar assim, estoque, né, propriamente dito. E, claro, toda aquela questão que já foi colocada aqui também pelos outros participantes, de que a gente está falando de uma transformação que não se coloca apenas no veículo, né? Ele é um processo todo que traz inovação e traz benefícios sistêmicos, né, para o setor elétrico, propriamente dito, para novos modelos e mercados, como, por exemplo, toda a questão de nichos de informação, e isso tem um valor, né? E também gera aí uma receita importante.
inovação tecnológica propriamente dito, né, toda a questão da nova maneira de se locomover, né, dentro desse processo, né, de propriedade de veículo ou não, do sharing, da automação. Então, isso tem também uma transformação que traz componentes aí no mercado brasileiro. Então, eu não colocaria matar o mercado de biocombustíveis. Eu acho que tem um timing onde vai conviver veículo flex e veículo elétrico. No futuro, que aí é difícil de se precisar, mas basicamente eu acho que o elétrico ele dominaria. E, no caso, o biocombustível ele deixaria de existir, não acredito. Existem, como mencionei, nichos muito, talvez de maior valor agregado, e como vocês viram no cenário de transição energética, esse combustível ele é muito importante. Eu acho que naturalmente haveria aí um reposicionamento do mercado de biocombustíveis. Gorini, obrigado. De certa maneira, você responde essa pergunta, já respondeu a pergunta do Eugênio, mas a Lorena Agostinho, que é da MMA Advogados, obviamente advogado, ela faz a seguinte pergunta: qual a melhor maneira de se utilizar o diferencial brasileiro através da geração de energia pela biomassa na eletrificação? Ela aí dá um complemento, né? Ela entende, nós entendemos que a eletrificação vai ser uma tendência irreversível, porque a transição energética leva, ao fim e ao cabo, à eletrificação. E aí a pergunta dela é se você vê possibilidade da biomassa ajudar no processo de eletrificação. Sem dúvida nenhuma. O Brasil, em especial, né, ele tem essa vantagem comparativa de ter biomassa disponível, seja da cana mesmo, ou seja, né, de outras vamos chamar assim, matéria-prima, mas basicamente de outras culturas, né? Mas basicamente a biomassa ela poderia ter um papel maior ainda na matriz elétrica. Eu acho que aí tem todo um ajuste, talvez, ou incentivos, né, associados à maior penetração da biomassa, e também ela teria usos diferentes também, como o uso direto, né, para calor. E aí entra várias discussões, mas basicamente eu não tenho dúvida que a biomassa tem um papel importante para contribuir para a geração e eletrificação crescente, não tenho dúvida. Tá ótimo, obrigado. O Luciano Barbosa faz uma pergunta que, de certa maneira, você já respondeu, que se existem casos, né, comparáveis ao Brasil, em que o ecossistema baseado em biocombustíveis desacelerou ou tem desacelerado a transição para veículos elétricos. Eu sei que esse processo de veículo elétrico ainda é recente, tá? Mas ele faz essa pergunta, acho que você, de certa maneira, respondeu, mas acho que valeria a pena enfatizar essa posição que você muito bem colocou, né, de que a transição ela não destrói outras vertentes, né, tecnológicas de uma maneira tão rápida. Mas eu passo para você, que eu acho que é um tema que está muito recorrente aqui nas perguntas. Obrigado. De fato, essa acho que é uma questão importante, né? Até para que exista cada vez mais esse diálogo entre os setores. Eu me recordo também, o ano passado, participar de discussões semelhantes na ANP, no próprio Ethanol Summit. Então, acho que esse é um ponto importante que eu acho que não é um versus o outro, sabe? Eu acho que não é etanol versus eletrificação. Eu acho que a gente tem esse nicho para os dois mercados. No primeiro momento, você tem, como mencionei, uma penetração que vai ocorrendo no setor elétrico, impulsionado, né, por essa dinâmica, vamos chamar assim, mundial, e da penetração de empresas no mercado.
Quando ele ganha competitividade, eu acho que o setor elétrico, no caso, o veículo elétrico, ele dominaria, mas existe ainda um processo de transição e depois de biocombustíveis teriam novos nichos de mercado. E com relação a casos específicos, para falar a verdade, eu acho que a gente está falando de uma situação meio particular do Brasil, né? Porque o Brasil é o que de fato domina hoje no mundo essa questão de biocombustíveis, claro, Estados Unidos, etc. Mas basicamente eu não conheço, não sei se outros aí poderiam ajudar nessa. Tá ótimo, obrigado. Tem uma pergunta para a Iowa aqui. Eu prefiro até falar em castelhano, até para treinar um pouco, que é uma linguagem toda. É uma pergunta da Lilian, que é pesquisadora do GESEL e coordenadora de uma das pesquisas de mobilidade elétrica nossa. A questão que se coloca é qual é a sua opinião acerca de políticas públicas que permitam que nas concessões das rodovias se implantem postos de recarga ao longo das mesmas. A Espanha tem alguma experiência em las autopistas, políticas públicas que contribuam para a instalação de los postos de recarga, Iowa? Bueno, exactamente en España como tal no ha habido una política como tal de las administraciones públicas, pero sí es verdad que aquí el Ministerio de Fomento, que es el encargado pues de supervisar todas las autopistas, etcétera, sí que en los últimos años, en el último año ha cambiado bastante la política y está empezando a favorecer la aparición, pues todo el tema de permisos y tal, para favorecer la aparición de los puntos de recarga. Muchas gracias. Es importante tu respuesta porque en Brasil estamos teniendo el mismo problema, particularmente en la provincia de São Paulo, ¿no? No hay una política muy definida, pero cuando la equipe de investigación de GESEL ha hecho um relacionamento com a agência reguladora, eles se quedaram muito contentos e muito positivos em contribuir para que se instalassem os postos de recarga. Este é um ponto. E outro muito importante é que em las subastas de novas concessões de rodovias de São Paulo, o edital das subastas ha colocado uma condição muito importante que é a descarbonização, carbono zero, por parte de la concessionária que ganhou a subasta. Então, já possivelmente uma puente para que os veículos elétricos possam se desenvolver com muito mais velocidades em las autopistas, obrigando as novas concessionárias a ter uma política de descarbonização. Nós quedamos muito encantados e muito contentos com esta decisão da agência, que é algo inovador, em nosso ponto de vista. E a Lilian segue com uma outra questão para você, que também, em termos de políticas públicas que estimulem arranjos produtivos intersetoriais, no sentido de mobilidade elétrica, difusão de mobilidade elétrica. Há alguma política em Espanha ou em los países que a Iberdrola é investidora, se você conhece arranjos produtivos intersetoriais para a difusão de mobilidade elétrica? Sí, bueno, aquí en España se han creado ya varias asociaciones, entre ellas hay una que, por si queréis, se llama AEDIVE, que es una asociación especial para el vehículo eléctrico, en el que, bueno, Iberdrola forma parte. Y al final se trata de una asociación para impulsar eso, el diálogo intersectorial, en el que en una misma mesa pues, se juntan pues, todos los sectores automovilísticos, la electricidad, sectores de digitalización, etcétera.
A eso también nosotros sí es verdad que aquí en España hemos alcanzado bastantes acuerdos pues, con grupos automovilísticos, con concesionarios, es decir, sí que hemos sido conscientes de que es algo que interesa a todas las compañías y que aquí, al menos en España, sí que se están formando muchos acuerdos y no solo en España, sino también a nivel mundial. Nosotros que estamos bueno, en Portugal, en Italia y en Francia se ven muchas uniones entre eléctricas y empresas de coches y también entre eléctricas igual agencias más de digitalización. Aquí eso, al menos el estamento más importante sería EDIBE, que también forma parte del gobierno y es quien presenta ante nuestro gobierno de forma unificada pues, todas las peticiones a favor del vehículo eléctrico. Poxa, muitas gracias e muito contente em ouvir castelhano tão bueno, tão bem. De que cidade você é? Em Iowa. De que cidade você é? Yo, de Bilbao. De Bilbao. Eu conozco muito bem. Muito hermosa a cidade. O Museu de Bilbao é algo fantástico, não? Bueno, tenho agora uma pergunta para o Luiz Barroso, que aí é da autoria aqui do nosso grupo. Quando nós estabelecemos contato consigo e reiteramos e redescobrimos que tínhamos um acordo de cooperação muito importante, você fez uma referência de que as empresas de utility estão tendo uma certa resistência em relação à política que o governo português está adotando no sentido da difusão dos postos de carregamento. Você poderia explicar um pouco mais essa resistência das utilities? Bem, podemos chamar-lhe resistência. A resistência normal de quem está no mercado é de proteger os seus clientes. E uma vez que nós, o modelo, conforme eu estive a explicar, o modelo de mobilidade elétrica que nós temos é um modelo bastante aberto, que promove a concorrência de fácil entrada de novos players. Obviamente que as empresas com mais poder tradicionais, quer no setor da energia elétrica, quer no setor dos combustíveis, que têm vindo a perceber esta migração para a energia elétrica, não gostam de um modelo tão liberal. Preferiam, provavelmente, modelos como acontece em vários países, de redes próprias, de criação de redes próprias e de proteção dos seus clientes. É uma posição compreensiva, obviamente. No entanto, eles têm vindo a aderir ao nosso modelo e foram os dois mais importantes, podemos dizer assim, os dois maiores grupos a operar em Portugal, que já nem posso dizer que são portugueses, mas os dois maiores grupos a operarem em Portugal no setor foram dos concorrentes mais que apresentaram melhores propostas no concurso que nós fizemos este ano e, portanto, isso demonstra bem que eles próprios acabam por perceber que é este um modelo e que vão encontrar as suas ferramentas para continuarem a criar valor para as suas empresas dentro das regras que existem. É só isso. Tá, muito obrigado. Agora o seu som foi límpido, né? Assim, muito, muito bom. Nós temos aqui uma pergunta do Carlos Nascimento, que é da CEMIG. Obviamente, essa é endereçada aqui para o Ricardo Gorini, que é o seguinte: se tivermos pouco uso de petróleo em 2040, 2050 no mundo, o que iremos fazer com o pré-sal? Essa é uma pergunta. Eu já passo a segunda, que o Gorini certamente terá condição de responder, é que ele coloca que a Fiat em Minas
fez um anúncio agora em 2019 de uma nova fábrica de motores de combustão, com 8 bilhões de investimentos, cerca de 1.000 milhões e 200 milhões de euros, mais ou menos. Será que a Fiat não acredita em veículo elétrico no Brasil antes de 2040? Então, Gorini, você pode responder essa dupla pergunta, e a próxima pergunta eu já estou preparando aqui, por favor. Ok. Essa visão, né, que eu coloquei da perspectiva do petróleo nesse horizonte de queda, ela traz impacto não só aqui no nosso pré-sal, né, mas em todos os mercados e produtores de petróleo, e é interessante porque a gente começa a ver também uma movimentação dessas empresas de petróleo nesse processo de diversificação, né? Então, esse é um assunto aqui na Irena que a gente está também acompanhando, que esse talvez início aí de reposicionamento estratégico, né, dessas empresas, e particularmente no nosso caso aqui da Petrobras, que certamente no seu planejamento estratégico deve estar discutindo isso, né? Dentro desse contexto de queda de preço de petróleo, né? Dentro desse contexto vamos chamar assim, de transição energética, de carbonização. Então, assim, o pré-sal, né, tem um aspecto ali de capacidade de produção e exportação versus a evolução da demanda no mundo. Eu não saberia dizer com precisão, né, como é que isso seria o efeito do pré-sal, mas a gente traz na Irena uma discussão também, que aí eu acho que já responde também a questão da Fiat, que é o tal stranded assets, que a gente chama, né? Que a gente está no momento de inovação tecnológica e no momento de transformação sistêmica, como eu mostrei para vocês, onde decisões de infraestrutura que causem qualquer tipo de lock-in, né, que qualquer vamos chamar assim, posicionamento ou investimento de infraestrutura que venha a ter algum tipo de arrependimento no futuro, em função dessa transformação, dessa dinâmica que eu coloquei, precisa ser muito bem pensado, né? Então, é o caso, por exemplo, de grandes expansões de pipelines, entendeu? É o caso de grandes expansões associadas a fósseis, na medida em que isso, avançando o cenário normativo, como eu mencionei, estaria, de fato, reduzindo o mercado para esse tipo de combustível e, portanto, as inversões não teriam retorno como anteriormente imaginado. Então, todo esse tema de chamadas stranded assets é muito interessante e está diretamente relacionado a essas duas perguntas. Inclusive, a gente tem um artigo, né, tem um dos papers lá na Irena que trata desse tema. Ok, obrigado. Tem uma outra pergunta para a Iowa. La cuestión que Alejandro Dominici, no es Alejandro Dominici, es Anderson de Paula, que es ingeniero. Se usted conoce algún tipo de programa, proyecto, acerca de las previsiones de descartes y reciclaje de las baterías em função do aumento del aumento exponencial de las frotas de vehículos elétricos. Esta es la cuestión, Iowa. Siento no poder ayudarle, pero aquí en España esta le lleva otra unidad de negocio. Si quiere, me apunto la cuestión e intento resolvérsela. Graças. Então, eu passo por Ricardo Gorini. A Irena está estudando essa questão em algum dos seus estudos sobre o problema de descarte, reciclagem de baterias usadas, em função do crescimento exponencial da frota de veículos elétricos? Você tem algum estudo sobre isso, Gorini? Na verdade, eu também teria que dar uma olhada. Eu agora de cara não teria como precisar. Tem um grupo aqui que trabalha a inovação tecnológica e a gente tem estudado e soltado alguns estudos que são os Innovation Briefs,
Eu vou dar uma olhada, Nivaldi, e passo para você, e você distribui no grupo. Pode ser? Fico devendo também. O Alexandre Dominício fez uma pergunta mais genérica, mas que eu acredito que a Iowa já tenha respondido bem, na medida em que a Iowa trabalha num grande grupo, que é a Iberdrola, inclusive, que tem atuação lá em Portugal também, e, obviamente, aqui no Brasil. Né? A pergunta dele, la questão é que las principais... Vou falar em português, depois eu traduzo para o espanhol, mas eu acredito que a Iowa vai dar uma resposta mais genérica. Né? Quais as principais recomendações e preocupações que os grupos econômicos do segmento de distribuição devem tomar para se preparar para essa nova realidade? É uma pergunta muito genérica, então eu vou traduzir em espanhol e pedir uma resposta mais objetiva. Iowa, a questão que Alessandro Dominício, que és um gerente executivo da EDP, que é a empresa de energia de Portugal, que também fazem grandes inversões em Brasil, a questão é: quais são as principais recomendações e preocupações que os grupos econômicos, as utilities do setor elétrico, devem ter para se preparar para essa nova realidade de mobilidade elétrica? Tu exposição ha hablado muito sobre isso, mas se você pode concentrar a resposta em algum que são os pontos centrais em la tua opinião. Por favor. Vale, bueno, en mi opinión, al final nosotros lo que nos centramos es en que nosotros vemos que ya no solo estamos hablando de coche eléctrico, de cargas, sino de un servicio de movilidad y por lo tanto nosotros vemos que las utilities se van a convertir en proveedores de servicios de movilidad, no ya solo eléctrica, o al menos ese es nuestro objetivo. Por lo tanto, nosotros nos estamos centrando en ofrecer a nuestro cliente un servicio más allá del punto de recarga que pueda implicar pues en el que entramos ya en meter digitalización, nuevas tecnologías, etcétera. No sé si hacía referencia a eso a tu pregunta o más a temas de distribución. Não, sim, está correto. Muito bem, muito bem. Bom, uma outra pergunta aqui foge um pouco, mas agora surgiu uma outra aqui do Jorge Medeiros para o Luiz Barroso. No caso português, a rede de distribuição elétrica tradicional é utilizada para prover a energia dos eletropostos? Caso a resposta seja positiva, como eles recebem pelo uso da rede? Uma pergunta bem interessante que eu passo ao Luiz Barroso, e com isso seria a última pergunta. Nós estaríamos encerrando aí com uma margem de tempo razoável para que a gente possa ir almoçar. Então, Luiz Barroso, você vai ter a honra de responder a última pergunta. Por favor. Sim, senhora. Conforme eu tive a oportunidade de apresentar, o modelo de mobilidade elétrica em Portugal está perfeitamente integrado com o modelo do setor elétrico. Ou seja, os comercializadores de energia elétrica para venderem energia elétrica da mobilidade elétrica têm que adquirir a comercializadores de energia do setor elétrico essa energia. E, portanto, a resposta, obviamente, que é sim, e paga o preço que contratualizar. O nosso mercado é um mercado livre e, portanto, as partes são livres de estipularem o preço que entenderem entre elas. E, portanto, o comercializador de energia da mobilidade elétrica paga ao comercializador de energia do setor elétrico o preço que contratualizar com ele. Assim como qualquer um de nós, em nossa casa, nos contratos que temos para fornecimento de energia em nossas casas, pagamos o preço que contratualizamos com esses comercializadores. Portanto, nós temos um regime livre e que permite
Isso. O que tem que ser é comercializador de energia devidamente credenciado, não é? Tá. Muito Só... obrigado. Perdão, desculpa. Sim, Pode... diga. Não, a resposta é sua, pode continuar. Não, eu já não sei se foi claro, Não, foi claro, muito claro, muito objetivo, e eu só quero destacar que no Brasil, possivelmente, né, a contratação de energia para veículo elétrico deve se dar no âmbito do mercado livre e não no âmbito do mercado cativo, né? Justamente para que o veículo possa transitar pelas diferentes concessionárias, pelas diferentes áreas de concessão, onde o preço é regulado. E é completamente diferente em Portugal e na própria Espanha, onde a tarifa de energia elétrica se dá no mercado livre, Sim. por contratos dos consumidores com diferentes comercializadoras. E, salvo engano, na Espanha você pode mudar de comercializadora quase a cada 15 minutos, ou um tempo um pouco maior, mas você pode escolher a energia que você está consumindo de diferentes comercializadoras. Então, possivelmente, isso deve ser esse o modelo que vai prevalecer aqui. Mas, acima de tudo, terminando, eu queria agradecer muito a Iowa, que é de uma bela cidade que eu conheci, que é Bilbao, que eu sugiro quando nós terminarmos com a pandemia e com o isolamento social, é uma visita quase que obrigatória lá. Ao Luiz Barroso, na bela cidade de Lisboa, né, que nós temos uma relação afetiva que começou em 1500, tá? E ao Ricardo Gorini, que agora está em Bonn, aí, levando todo o seu conhecimento e a experiência adquirida aqui nesse setor tão dinâmico e tão competente como é o setor elétrico brasileiro. Agradeço a todos. Nós, no próximo mês, faremos um outro webinar, aí identificando experiências aqui na América Latina, na América do Sul, possivelmente Chile, Colômbia, Argentina, para conhecer, porque conhecer as experiências de outros países é muito importante, nos ajuda a definir estratégias e ações e mesmo políticas públicas em relação à mobilidade elétrica. Então, uma boa tarde a todos e um bom almoço e um agradecimento especial para a Iowa, para o Luiz Barroso e para o Ricardo Gorini.